Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, onde nós daremos continuidade ao processo de cadastro de relatórios configuráveis, especificamente a demonstração do resultado do exercício. No vídeo anterior, nós iniciamos aqui o cadastro de um relatório, a gente utilizou o código 2, que ainda não havia sido utilizado, e cadastramos o título do relatório, que seria a demonstração do resultado do exercício, e iniciamos aqui com a receita bruta. Vamos dar continuidade na estrutura do nosso relatório, incluindo agora as deduções da receita bruta. Eu vou colocar aqui que é um totalizador também. Então, deduções da receita bruta. Que tipo de deduções que nós teremos que é considerada a dedução da receita bruta? Vou colocar aqui como saldo do movimento a conta de impostos sobre o faturamento, né, ali que a empresa teve. E também colocar ali devoluções. Lembrando que aqui eu não estou fazendo a demonstração perfeita de acordo com os CPCs, né, as normas contábeis. Aqui é só uma demonstração simplificada de como vai funcionar o relatório e você vai criar de acordo com as normas contábeis para ser um relatório oficial ou para fins de visualizações internas, para fins gerenciais, você vai fazendo as adaptações conforme necessário. Aqui embaixo nós temos que especificar quais são as contas contábeis referentes aos impostos sobre faturamento e quais são as contas contábeis que se referem às devoluções. Eu não vou ficar cadastrando todas as contas contábeis, é porque aqui é mais para fins de demonstração, mas aí no dia a dia, quando você for cadastrar o seu relatório, você coloca todas as contas contábeis para que não ocorra de faltar informação no seu relatório. Aqui, impostos sobre faturamento, eu vou fazer uma seleção de conta aqui. Vou selecionar duas contas só, tá? Estou com os códigos reduzidos aqui. Então, vou selecionar essa 226 que se refere ao PIS e vou selecionar essa aqui de COFINS. Aí, devolução não vou selecionar nenhuma. E aqui, mais uma vez, deduções da receita bruta, como é um totalizador, eu tenho que dizer qual dos itens que vão totalizar nas deduções da receita bruta. Anteriormente, eu falei para vocês que vocês podem vir aqui na opção seleção item. Então, vou trazer uma lupinha para consultar os itens que já existem e aqui eu vou adicionar o 7 e 8 para totalizar aqui como deduções da receita bruta. E aí, eu tenho a receita bruta menos as deduções, eu vou chegar na minha receita líquida. Então, eu vou incluir aqui como um totalizador, receita líquida. Esse totalizador, o que eu quero que ele busque? O que eu tive de receita bruta, menos o que eu tive de deduções da receita bruta. Então, aqui em receita líquida, eu vou em seleção de item, vou pesquisar e vou trazer aqui, então, ó, receita bruta e as deduções da receita bruta. Então, isso que vai compor o saldo da minha receita líquida e esses valores já estão aqui do ladinho, ó, em totalizador. Eu vou acrescentar uma nova linha. Eu poderia acrescentar aqui um totalizador. E aqui embaixo já ir especificando também as contas que eu tenho de mercadoria vendida, igual eu fiz aqui com a dedução da receita bruta, ó. Eu tenho aqui a receita bruta como um totalizador e aqui eu tive as contas que compõem a receita bruta. Então, estou colocando aqui CPV como um totalizador e aqui eu poderia acrescentar novas linhas com as contas contábeis que compõem o custo das mercadorias vendidas, custo dos serviços prestados, custos dos produtos vendidos. Então, posso acrescentar várias linhas aqui, tá? Eu vou selecionar só uma. Na verdade, escolher mais de uma conta contábil, só para o nosso relatório não ficar muito grande, mas aí no dia a dia você vai fazendo conforme que você precisar.
peguei aqui duas contas qualquer para compor o meu custo das mercadorias vendidas, e eu quero que esse custo das mercadorias vendidas, mesmo que eu tenha colocado em uma linha só, que ele componha o meu totalizador aqui do CPV. Vou salvar o que eu já fiz até então, vou vir aqui em seleção item e vou escolher que eu quero o custo das mercadorias vendidas compondo ali a minha conta de CPV. Se eu já cheguei na minha receita líquida, eu já tenho o custo das mercadorias vendidas, eu já consigo chegar no lucro bruto. Então, vou vir aqui em incluir item, acrescentar uma nova linha. Novamente vai ser um totalizador e vou colocar aqui lucro bruto. Então, vou clicar aqui em lucro bruto, vou usar a opção seleção item, vou pesquisar todos que já tem aqui e vou selecionar a receita líquida e o CPV. E vocês vão observar que eles já foram totalizados aqui. Vou acrescentar uma linha novamente, mas dessa vez para despesas, tá? Nós temos despesas operacionais, despesas administrativas, então o que poderia ser feito aqui? Mais uma vez, criar um totalizador, né, de despesas, por exemplo, e aqui ir acrescentando novas linhas com despesa operacional, despesa administrativa, despesa financeira, né? Aqui no caso eu já vou fazer uma linha com várias contas de uma vez, tá? Mas aí você vai fazendo ali conforme a necessidade. Então, vou colocar aqui despesas operacionais e administrativas. Pronto, coloquei aqui, já vou salvar. Eu usei o F3 e aqui eu vou especificar quais são as contas contábeis que eu quero que façam parte desse grupo de despesa operacional e administrativa. Então, eu vou vir aqui em seleção conta, vou colocar ali as contas que eu quero. Selecionei algumas aqui, ó, já estão aqui. E aí agora eu posso adicionar uma nova linha para chegar aí no meu lucro líquido. Totalizador, lucro líquido. Eu quero que o meu lucro líquido seja o lucro bruto menos as despesas. Só que se vocês observarem, eu ainda não configurei quais contas que fazem parte do totalizador aqui dessas despesas. Vir em selecionar item, já tem o código, eu vou colocar direto 14, confirmei aqui. Então, dentro de despesa já está totalizando o item 14. E agora no lucro líquido eu vou selecionar o item também e vou pegar aqui, ó, as despesas, aliás, o lucro bruto e as despesas, para compor ali o meu lucro líquido. Fechei aqui um relatório demonstrativo com vocês de exemplo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós vamos processar esse relatório para demonstrar as informações de fato na tela, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo.